Graça e paz e misericórdia do Senhor Jesus estejam convosco, meus irmãos. Que bom estarmos mais uma vez juntos, celebrando e adorando a Jesus Cristo. Nosso culto hoje à noite, domingo 5 de abril, ele tem uma proposta de encorajamento, como sempre, por meio da palavra de Deus. Vamos adorar Jesus Cristo, convide sua família, convide todos os seus familiares para juntos celebrarmos ao Senhor. E nós queremos orar nesse instante. Baixe a sua cabeça agora e vamos orar pedindo a Deus que nos ajude a adorá-lo, a honrá-lo através de Jesus Cristo. Vamos orar. Deus, nós louvamos o teu nome. Nesta noite onde estamos reunidos com teu povo, de casa em casa, culto a culto, celebrando e adorando o teu nome por meio do teu Cristo, revelado na cruz, revelado, ó Deus, pelas Escrituras e apresentado ao teu povo para gerar nele fé, confiança, segurança, paz, tranquilidade. Obrigado, Deus, por causa de Jesus nós estamos aqui hoje, confiantes na ressurreição eterna, confiantes na tua volta, onde reinaremos contigo, estaremos para sempre com paz, com perenidade, com segurança, nunca mais, quando estivermos definitivamente nos céus contigo, sofreremos nenhum tipo de dor, de angústia e nem de frustração. Ajude-nos a entendermos como tua igreja, teu povo, toda essa verdade que oramos a ti e adoramos a ti por meio de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus queridos, nós vamos cantar e adorar o Senhor hoje com uma mensagem musical. Essa mensagem ela fala da volta de Jesus. Ele vem e nós o adoramos consciente da sua volta. Marcelo vai nos ajudar cantando Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Cante comigo, nos ajude também a cantar. Cante conosco, celebre ao seu Senhor. Celebre ao seu Senhor. Maranata é o cântico que nós vamos entoar nesse instante. Adore o Senhor e diga: Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Só em ti confiarei, em nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Ele é digno de adoração. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. A Bíblia diz que Ele está próximo. A Bíblia diz que Ele virá. Essa é uma certeza que você tem que ter. Cante dizendo isso. Adore ao Senhor dizendo isso. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Marcelo vai orar agradecendo a Deus pela confiança e pedindo a Deus pela confiança na sua promessa, que Jesus voltará. Esteja certo disto, e Ele prometeu e cumprirá com isso. Vamos orar. Oremos. Amado Senhor e Pai de graça soberana, de graça eterna, nós te louvamos, Senhor, pela beleza da tua santidade, pelo teu amor, misericórdia e perdão, e pela tua fidelidade, Pai, pois o Senhor nos prometeu que virá nos buscar, e nós cremos nisso de todo o coração. Por isso dizemos: Maranata, Senhor, vem nos buscar, Pai, porque este mundo já dá sinais de degradação, Pai. Esse mundo já dá sinais de que a sua volta está próxima, e nisso nós cremos e temos fé, com o nosso coração e com o nosso espírito, de que a tua palavra está se cumprindo e continuará se cumprindo, Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma noite em sua presença. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E obrigado, Senhor, pelo nosso fortalecimento da nossa fé e do nosso espírito para resistir aos problemas, às dificuldades, às angústias deste mundo, Pai. Assim nós oramos, assim nós agradecemos, pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha, querido. Quero lhe convidar a agora também louvar a Deus ouvindo a sua palavra. O texto de hoje é Apocalipse, capítulo de número 1, versículos de 4 a 8. E queremos dar continuação aqui, nós, em nossa igreja, nós expomos livros inteiros em sequência. E hoje nós vamos continuar a exposição do livro de Apocalipse, só que desta feita, os versículos 4 a 8 do capítulo 1. Portanto, agora abra a Bíblia Sagrada junto com sua casa, onde você me ouve agora, e vamos ler o texto de Apocalipse 1, de 4 a 8. Eu quero lhe pedir que durante toda a exposição seja um crente bem bereano, permaneça com a Bíblia aberta, examinando para ver se o que está sendo pregado de fato é o texto, é a exposição do texto
que foi lido. Essa é a proposta da exposição bíblica. Ler o texto sagrado, anunciar a verdade de Deus que está na sua palavra, revelada por Ele e revelada pelo seu Cordeiro, na autoria do seu Espírito Santo. Portanto, eu quero lhe convidar a ler o texto. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 até o versículo 8. Diz-nos então a palavra do Senhor. Está acompanhando? Vamos ler. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar mais uma vez, porque o que vamos agora expor é a palavra de Deus. Obrigado, Jesus, por tua palavra. Ajude-nos a entendê-la. Ilumine nossas mentes, nossos corações, pelo teu Espírito Santo, para que possamos, além de ler, ouvir, praticar a tua palavra para a glória do teu nome. Deus Santo, nós te louvamos nesta noite, por meio de Jesus, e honramos o teu nome através de Cristo, o Alfa e o Ômega, o Verbo encarnado, o Senhor dos senhores, o governador dos governadores, o príncipe dos reis da terra. É no nome dele que nós te adoramos agora e para sempre. Amém. Meus amados irmãos, ouvintes queridos da palavra de Deus, semana passada à noite, nós estudamos o capítulo 1, de 1 a 3. E a minha intenção de fazer essas porções, esses pedaços de textos mais menores, é porque eu quero que você tenha uma plena compreensão desta revelação de Deus sobre Jesus Cristo. Nós vimos na semana passada que esse livro de Apocalipse, no cenário da sua escrita pelo apóstolo João, ele é escrito para revelar Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quem está revelando é o próprio Pai. O Pai está revelando agora o seu Filho. O Pai está mostrando o seu Filho de uma maneira como a sua igreja nunca o viu. E é interessante que a maneira como ele vai revelar esta revelação, a gente vai ver um pouco desta revelação sobre o Jesus Cristo de uma maneira como a humanidade nunca viu, através do anjo de Deus, que vai levar a mensagem a João. E essa revelação, essa mensagem é para que João também revele, anuncie, notifique, testemunhe as 7 igrejas da Ásia, que num cenário amplo estará aqui apresentando também, ou representando também as igrejas de Deus, em todo o contexto histórico, em toda a época em que ela possa entender esta revelação.
A igreja dos dias de hoje também precisa entender, ou as igrejas, as agências dos dias de hoje precisam entender essa revelação que Deus faz a respeito de Jesus Cristo. Essencialmente nesses dias. Dias que a gente tem vivido incertezas econômicas, incertezas na saúde, incertezas na segurança, incerteza em todo o cenário. Parece até que é muito interessante a exposição desse livro na nossa igreja nesses dias. Não foi intencional, estávamos já fazendo isto. Fazendo contexto, ampliando a ideia desse livro no coração da nossa igreja. E calhou nesses momentos difíceis, onde Deus descauchutou todo o cenário econômico, todo o cenário de governo, mostrando que a sua segurança hoje, como igreja do Senhor, ela precisa estar, a sua confiança, ela precisa estar não em reis humanos, em presidentes humanos, em governos humanos, em carros, em cavalos, em economia, em poder econômico. Porque é interessante essa revelação de Jesus Cristo em nossos dias. Porque é interessante que a igreja hoje veja a semelhança das igrejas da Ásia viram e que João ali revelara para ela por ordem de Deus. A revelação é sobre Jesus Cristo. E a revelação também é de Jesus Cristo. Quanto à ideia e à proposta, para que, de fato, Deus está revelando o seu Filho da forma como Ele vai revelar agora? Ele está revelando para que a igreja soubesse que esta revelação é a favor dela. Por isso que é interessante, o verso 3 diz que bem-aventurado é quem ouve, quem lê e quem pratica a revelação, que aqui no texto diz a profecia. É para a segurança da igreja. É para a igreja estar consciente de que Deus está revelando o seu Filho vitorioso, glorioso, triunfado, exaltado, assentado no trono de uma maneira espetacular para dar segurança à igreja, para que a igreja entenda que ela é bem-aventurada. No livro também de Apocalipse, lá no final, ele já termina no capítulo 22, verso 16, eu quero ler literalmente para mim e para você. Ele diz exatamente isto, é a favor da igreja a revelação. Nesta noite, você não pode esquecer que o livro de Apocalipse, para o destinatário primário, era a favor, era para que eles entendessem que era a favor deles. 22, verso de número 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testemunhar essas coisas em favor das igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. É muito lindo isso, querido. O livro de Apocalipse, revelado a João para mostrar às igrejas da Ásia, é para mostrar que tudo estava sendo revelado para dar garantia à igreja plantada, estabelecida na pessoa de Jesus Cristo. O que é interessante é que a pergunta que calha agora é: por que a favor? No cenário do Apocalipse, a gente viu na semana passada que foi um cenário de perseguição. A igreja, no cenário de João, estava perseguida. Olhe comigo esses versos, esses textos, mostrando a igreja perseguida. Primeiro mostra, eu, João, no verso 9 do capítulo 1. Vosso irmão e conservo na tribulação, no reino e na perseverança. João diz que ele estava participando com aqueles irmãos da tribulação. E veja que ele diz,
em Jesus também, na perseverança em Jesus, e estava na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha de prisioneiro político, uma ilha na dimensão ali do Mar Argeu. Essa ilha, na dimensão do Mar Argeu, era uma ilha muito íngreme e também muito improdutiva. E João é conduzido para lá. Então percebemos que o cenário em que tanto a igreja quanto João estavam era um cenário de perseguição, era um cenário de martirização. Eles estavam sendo perseguidos, massacrados, mortos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram de Jesus Cristo. E por que é importante a gente entender isto? Porque agora a revelação está sendo apresentada por Deus Jesus Cristo, e Jesus Cristo, ele é visto, ele é apresentado, e como Deus quer que a igreja o veja, é de uma maneira gloriosa, triunfante, é de um Cristo ressuscitado, vencedor, que veio para vencer e está dando estrutura, fortalecimento à sua igreja. Então Deus quer que sua igreja o veja desta forma. Por isso, a gente vai verificar um pouquinho mais adiante, no capítulo de número 6, encontramos também os cristãos na abertura do 5º selo, e quem é digno de abri-lo, apenas o Cordeiro. Nós encontramos, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Queridos, o cenário é um cenário de perseguição e martírio para o que está recebendo a revelação, o apóstolo João, e para as 7 igrejas da Ásia Menor. Portanto, diante disso, como nós podemos entender a proposta dos versos 4 até o verso 8? É dessa forma que o Senhor quer que a gente entenda. Foi por isso que ele mostrou o Cristo revelado a João para o benefício da igreja, para que a igreja estivesse estabilizada, segura. Ele mostra também o Senhor assentado no trono junto com o Cordeiro, reinando, estabelecido sobre todos e sobre tudo. E essa é uma visão muito importante para a igreja perseguida, a igreja martirizada, no seu contexto. O que mais é confortador e encorajador do que a gente ver Deus no governo de tudo, soberanamente, e o seu Cordeiro vitorioso, exaltado, aquele que tem todo o poder nas mãos? É assim, querido, que como igreja também de Deus hoje, assim como João queria que as igrejas vissem Jesus Cristo dessa forma, Deus quer que você e eu, nós o vejamos também hoje no controle de tudo. E calha muito com a realidade que estamos vivendo. Em situação de crise, de dificuldade, de doenças, de epidemia, Deus quer que você entenda, que eu entenda, como os filhos, servos e servas, Ele está no comando. Quem está no governo é Ele. E o que é fantástico é que todos os governos estão descalchutados, desequilibrados financeiramente. Na área de saúde estão lutando desesperadamente. Agora, igreja, é hora de você entender que quem está no controle. Talvez nesses dias, Deus esteja dizendo, falando de maneira tão clara para a sua igreja e para todas as nações: eu sou o Senhor. Nesses dias, Deus está revelando o coração também da sua igreja, de crentes que confiavam na fortuna, na riqueza, no emprego, na estabilidade econômica, no plano de saúde, na ciência, no controle dos governos, na economia poderosa.
Nesses dias Deus está dizendo para o seu coração, para o meu coração como crente, mas também para você que ainda não entregou sua vida a Jesus. Eu é que sou o Senhor, eu é quem tem o comando. E Ele quer que você veja Jesus no governo, reinando soberanamente. Você consegue vê-lo assim? Mas eu quero continuar apresentando Ele desta forma. Eu quero continuar apresentando desta maneira. Por isso, a grande ideia do versículo 4, o assunto, o resumo deste assunto, do 4 até o 8, Deus encoraja a sua igreja, revelando Cristo vitorioso e exaltado e julgando as nações. Deus encoraja a sua igreja, revelando Cristo vitorioso e exaltado, julgando as nações. O que é interessante é que a gente consegue ver isso de duas formas. Primeiro, de 4 a 6. Deus encoraja a sua igreja apresentando Cristo vitorioso e exaltado. A primeira forma como Deus quer que nós sejamos encorajados, ou a primeira forma como Ele nos encoraja, é que Ele quer que nós vejamos Cristo vitorioso e exaltado, do verso 4 a 6. Como Ele encoraja? A primeira forma é encorajamento. Na saudação do apóstolo João, nós temos um encorajamento, ou seja, como Deus nos encoraja nesse instante, ou encoraja as igrejas daquela época, Ele encoraja com a saudação. Veja que o verso 4 ele começa assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Sabemos que as 7 igrejas, de acordo com o versículo de número 11, são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E agora, essa saudação é uma saudação não despretensiosa, é uma saudação encorajadora, porque o que João oferece é a graça e a paz. Deixa eu fazer uma pergunta para você, embora muitos de nós saudamos uns aos outros, graça e paz, irmãos. A graça e a paz de Jesus Cristo estejam convosco. Alguns até dizem, a paz do Senhor, irmãos. Na saudação de João, que é um encorajamento, e por que digo que é um encorajamento às 7 igrejas? Elas estavam passando por tribulação, como nós já vimos no contexto. E o que é que uma igreja que está passando por tribulação, por perseguição, por martírio, por sofrimentos precisa? Ela precisava entender que Deus já a tinha beneficiado com a graça e com a paz. O que é graça? O que é paz? Você vai encontrar no cenário do texto, graça é de fato aquilo que dá alegria. Graça é de fato aquilo que nos traz prazer. Essa é a proposta, esse é o sentido do texto. Deus, naquele cenário de tortura da sua igreja, de perseguição da sua igreja, no contexto do Império Romano, a igreja, as 7 igrejas, elas precisavam entender que a graça de Deus estava com ela. Você se lembra do apóstolo Paulo, quando está recebendo a revelação no livro, na carta de 2 aos Coríntios, e ele diz que Deus deu a ele um espinho na carne, por causa das excelentes revelações que o Senhor houvera dado. Mas o que é que acontece? É que ele faz uma oração a Deus pedindo 3 vezes para que Deus tirasse o espinho na carne. Qual é a resposta de Deus? A minha graça te basta. A graça de Deus, além de ser o instrumento de Cristo para nos salvar, porque pela graça nós somos salvos, ela também é recurso de encorajamento e de capacitação para a igreja viver em dias difíceis.
A graça de Deus em Cristo que salva, é também a graça de Deus em Cristo que nos capacita, que nos encoraja para vivermos plenamente a vida cristã de Deus em Jesus Cristo, em seu Filho amado. O que é que uma igreja debaixo de perseguição precisava, senão da graça, da alegria, da tranquilidade de Deus. Mas também, além da graça, ele disse que Deus tinha paz para a sua igreja, para aquelas igrejas em tempos de tribulação. E a palavra paz traz a ideia de um estado de segurança. Ao mesmo tempo que Cristo e Deus queriam que sua igreja, através da mensagem revelada a João, tivessem alegria, ele queria que ela tivesse também segurança, estado de tranquilidade, um estado tranquilo mesmo em meio à confusão, mesmo em meio à tribulação. Isso me faz lembrar dos apóstolos no momento em que Jesus estava prestes a ser crucificado. E Jesus Cristo diz para eles: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. É fantástico porque logo em seguida os apóstolos iriam ver Jesus sendo crucificado. O líder em que eles confiavam seria morto. E eles precisavam entender que a morte de Cristo não era o fim. Como agora, de fato, em Apocalipse, as igrejas precisavam entender que ele estava vivo, que ele estava sentado à destra de Deus, que ele estava reinando e governando, agora não mais ensanguentado, não mais com espinhos nas mãos, não mais com espinhos na cabeça, não mais com cravos na mão, melhor até colocando um espinho na mão, cravos nas mãos e espinhos na cabeça, não mais com cravos nos pés, com o corpo ensanguentado. Agora as 7 igrejas precisavam vê-lo vitorioso, reinando, triunfando, glorioso. E é assim que Deus quer que eu e você o vejamos nesta noite. Ele está reinando, mas Ele quer que as igrejas, queria e quer que as igrejas dele entendam esta verdade nesses dias difíceis. Queridos, talvez você ache que paz, tranquilidade, segurança, quando você tem economicamente recursos, quando você tem uma saúde estável, um plano de saúde que dê assistência a você em momentos difíceis, hospitais, Deus está mostrando, Deus descauchutou tudo esses dias. Aquelas pessoas que tinham os hospitais de referências, hoje todo mundo está entendendo que nem hospitais de referências, porque até nos hospitais de referências o coronavírus tem atingido, tem levado pessoas à morte. Países como a Itália, milhares de mortos. Países como a França, milhares de mortos. Países como os Estados Unidos, milhares de mortos. Mas mesmo diante desse quadro agora, e a igreja naquele cenário mesmo sendo perseguida, e muita gente morrendo, que é que Jesus Cristo, que é que Deus está revelando, e como Deus está revelando Jesus Cristo, queria que a igreja entendesse: tenha paz, tenha tranquilidade. É assim que João encoraja a igreja: graça e paz. De onde vem? Não vem das situações presentes do contexto. De onde vem essa graça? De onde vem essa paz? Veja que a graça e a paz vem da parte daquele que era e que há de vir. Que era e que há de vir. Da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus. Uma referência ao Espírito de Deus
que atuou sobre Jesus Cristo, à luz do cenário lá apresentado também pelo profeta Isaías 11, de 1 a 3. Vem também da parte de Jesus Cristo. E aí a gente precisa entender que graça, paz, só Jesus Cristo tem, só Deus tem, só o seu Espírito nos dá. Se você não entender isso nesses dias, querido, sua estabilidade, sua fé, sua vida espiritual será uma catástrofe. A igreja de Deus precisa entender isso nos nossos dias. João traz uma saudação de encorajamento e não de medo. João traz uma saudação de doçura e encorajamento e não de terror. O que uma igreja que passa pelo martírio e sofrimento precisa, senão da graça e paz de seu Deus e de seu Cristo. A graça e a paz são enviadas à igreja num tempo de sombras e de provas. Que nesta noite seu coração seja preenchido de graça, alegria, de graça, prazer, de paz, segurança, estado de tranquilidade. Que nesta noite Deus conceda isso no seu coração. Mas veja que nós precisamos entender isso de uma maneira plena em nossos corações. Deus quer que sua igreja tenha alegria e se sinta segura. Ele e Cristo estão no comando. Em tempos de sombras e de provas, entendamos, Deus e o Cordeiro estão no trono. Então tenha a graça e a paz de Cristo em seu coração nesta noite, mas por toda a vida e durante toda essa quarentena, essa luta que você e que nós estamos passando, mas graça e paz estão dentro do meu e do seu coração. Mas ainda a gente consegue ver o Senhor encorajando a igreja, desta feita, apresentando Cristo, revelando Cristo, de uma maneira extraordinária. Então a pergunta que calha aqui, dentro da proposta, Deus encoraja a sua igreja apresentando Cristo vitorioso e exaltado. E a gente viu então ele encorajando a igreja com a saudação. Mas agora a gente vai verificar ele encorajando a igreja na apresentação do Cristo vitorioso e exaltado, glorioso. Veja, nos versos de número 5, até 5b, até o verso 6, como Deus quer que a igreja veja o cabeça. Como Deus quer que a igreja veja o seu rei. Como ele é apresentado. Por isso que a gente viu, é a revelação de Jesus Cristo. Mas como Deus está revelando o seu Cristo. Como ele quer que a sua igreja, que as igrejas, como João queria que as igrejas vissem o seu rei, o seu cabeça. Primeiro, veja que ele revela Jesus Cristo, apresenta Jesus Cristo, e a revelação de Deus sobre Jesus Cristo é ele como primogênitos dos mortos. A igreja precisava entender isto aqui. Ele foi o primeiro dos mortos. Sabe o que quer dizer isso? Primeiro dos mortos é que ele foi ressuscitado. Primeiro entre todos os que morreram. Ele é a primazia dentre os mortos de Deus. E por que isso é importante? É que Deus queria que a igreja que estava sendo martirizada, morta, por debaixo de muito sofrimento, visse Cristo não morto, mas ressuscitado, como a primazia dos mortos, o primogênito dos mortos. Por que isso é importante para a igreja martirizada? Porque para a igreja martirizada, que estava sendo morta com torturas da pior forma que você possa imaginar, a igreja morta
ela está viva. A igreja que morre, os crentes que morrem, mesmo debaixo de tamanha crueldade, tem um Cristo que venceu a morte. Tem um Cristo, um rei. Olha a forma como ele está sendo apresentado. Ele está vivo para sempre. Você lembra de Jesus Cristo? Você lembra ele dizer, todos aqueles que crerem nele, ainda que esteja morto, viveria. Todo aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Olha, ele é o primeiro dos mortos. E sequencialmente, nós vamos atrás dele. Como ele morreu, nós morreremos, mas todos os que morrerem serão também ressuscitados. E ele puxa a fila. Ele vai na frente, ele foi na frente, ele está ressuscitado. Isso que João queria que seus leitores entendessem. Como a igreja, as igrejas daqueles dias precisavam entender Jesus Cristo vivo, primeiro dentre os mortos. Nós, sua igreja, em seguida, vamos atrás dele. Ele venceu nosso último inimigo, a morte, à luz de 1 Coríntios 15, 26. Ele venceu o nosso destruidor. E lembre-se que essa é a promessa de Deus. A promessa de Deus em Gênesis, após o pecado que gerou a morte. Ele prometeu um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. E isso está definitivamente aqui apresentado. Cristo é o primeiro dentre os mortos. E uma igreja perseguida, martirizada, precisava vê-lo desta forma. Por quê? A ressurreição de Cristo garante a minha e a sua ressurreição. Diante disso, como também a gente consegue verificar Cristo sendo apresentado aqui como vitorioso, glorioso, exaltado, através desses títulos, através dessas características. Primeiro, ele é apresentado como primogênito dos mortos, mas também príncipe dos reis da terra, ou seja, governador dos governadores, líderes dos líderes, soberano dos soberanos. E aqui a gente consegue verificar de uma maneira tão bela, de uma maneira tão gloriosa, o governo de Cristo sobre todas as nações. Cristo governando sobre todos os reis da terra. Ele é apresentado como o príncipe dos reis da terra. Ou, em outras palavras, poderíamos dizer, rei dos reis da terra. Presidente dos presidentes da terra. Isso é confortável para uma igreja que está passando tribulação, perseguição e martírio? É. E por quê? Porque no cenário do Império Romano, do comando romano, martirizando o povo, martirizando a igreja, martirizando o apóstolo, Deus estava dizendo, quem está no comando total, absoluto, pleno, é Jesus Cristo. É Ele. Se você não tem certeza disso na noite de hoje, que Deus, pelo seu Espírito, coloque essa certeza, como Ele quer que você veja o seu Filho governando sobre tudo e sobre todos. Príncipe dos reis da terra. Veja, então, a igreja precisava ver Jesus como governador dos governadores. A igreja precisava ver Jesus acima de Roma e de seus imperadores. Eu e você, nos dias de hoje, precisamos ver Jesus governando acima de tudo. Quem está no comando é Jesus. Quem está no comando não é a ciência. Quem está no comando não são os presidentes dos dias atuais. Quem está no comando não são os chancelés. Quem está no comando não é a Rainha Elizabeth. Quem está no comando não é governo nenhum. Quem está no comando, nem o anticristo, que está breve para ser apresentado, está no comando. Quem está no comando é Jesus, porque inclusive ele só aparecerá, o anticristo, no comando de Deus. E ele só fará aquilo que Deus estabelecer e
permitir. Portanto, igreja do Senhor, não é anticristo, não é coronavírus, não é saúde, o caos da saúde, não é o caos da economia, é Deus no governo, Deus no comando, o Senhor no comando, não é corrupção de grupo, de partido, é Deus no comando, é o Senhor da igreja, é o Rei dos Reis, o presidente dos presidentes, Jesus Cristo, o primogênito dentre os mortos, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, é ele que está no comando. Olha também ainda como ele é apresentado, como João queria que as igrejas vissem, mesmo em meio a martírio, ele é a fiel testemunha. Isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante. Como fiel testemunha, queridos, a ideia é que Jesus foi fiel durante todo o seu ministério, mesmo em horas difíceis. Jesus, ele terminou o ministério durante a sua vida terrena, debaixo de uma tremenda oposição, fariseus, saduceus, herodianos, governadores do Império Romano, no cenário em que ele estava na terra e foi apresentado como um filho de Deus, solução dos nossos pecados. E quando é apresentado, ele passou por tremenda perseguição, inclusive na chegada dele no batismo de João. Quem está lá para persegui-lo é Satanás. Ele é levado ao deserto, ele é tentado, ele é torturado, no sentido de perseguido. Mas ele foi fiel, e fiel até a morte. Por que é importante agora dizer que ele é fiel testemunha para a igreja perseguida? Porque a igreja precisava também ser fiel como ele. A igreja precisava ser fiel como ele foi fiel ao Pai. E o fato agora, veja, o fato dele ter sido fiel até a morte ao Pai, Deus deu a ele um trono. Deus deu a ele um nome que está acima de todos os nomes. Deus deu a ele um governo sobre todos os governos. Aqui requer uma coisa interessante para a igreja daqueles dias, mas para a igreja também desses dias. Porque ele é apresentado como testemunha fiel. Porque o fiel a Deus será recompensado. O apóstolo Paulo mostra isso no período do seu martírio. Ele diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Isso é fidelidade. E ele diz que por causa de combater o bom combate, acabar a carreira, guardar a fé, ele diz: desde agora a coroa da justiça me está reservada. Para os fiéis, em tempo de martírio, em tempo de dor, para a igreja, em tempo de crueldade, fidelidade, Deus exige da sua igreja, e isso vai trazê-la de volta no dia da ressurreição. Se for preciso morrer, morra. Se for preciso ser preso, seja. Se for preciso passar por as piores atrocidades, por causa de Cristo, do seu reino, do seu evangelho, da sua palavra, seja. Mas tenha certeza que o fato de você ser uma testemunha fiel de Jesus lhe dará os benefícios de Cristo na cruz do Calvário, na sua ressurreição, na sua volta. Igreja do Senhor, é dia de fidelidade. Interessante que a gente encontra nesse livro que eles estão morrendo por causa do testemunho da palavra, por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Queridos, eles estão morrendo por causa da fidelidade. Eles estavam morrendo por causa do testemunho fiel de Jesus. E é interessante agora ver também Jesus como uma testemunha fiel. Ele foi fiel até a morte, ele disse: está consumado, e por causa disso Deus o recompensou, dando um trono sobre todos os tronos, um governo sobre todos os governos, um nome sobre todos os nomes, o primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos. Glória e exaltação. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Por que ver Jesus como fiel testemunho? Porque Ele quer que você também seja fiel nesses dias. Fiel em tudo, querido. Lá no capítulo 2, versículo 10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nos capítulos 2 e 3, ele está chamando a igreja à fidelidade, diante de um cenário de muitas intromissões de falsos ensinos, de idolatria, que era o contexto do cenário do império. Ele está chamando fidelidade. O que é que Deus então deseja da sua igreja hoje? Fidelidade. Porque você tem um exemplo
de testemunha fiel. Ele é aqui apresentado como a testemunha fiel, mesmo em horas difíceis. Ele disse para Deus: está consumado, está consumado, está consumado. Como nós conseguimos verificar ainda Cristo vitorioso e exaltado? Olha, agora a gente vê ele exaltado. Além dos títulos dele, as características já mostraram exaltado. Veja como termina o verso 6. Aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Uma outra forma, melhor ainda, antes de mostrá-lo exaltado, dizendo a ele a glória, é que ele é apresentado como aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados. A outra forma de ver Jesus Cristo é ele nos ama. A ideia de amor ágape, amor sacrificial, e o fato dele nos amar nos libertou. Ele é apresentado como aquele que nos amou, e o amor dele foi tão tremendo por nós, que ele nos libertou. Aí está mostrando a ideia da redenção, né, dos nossos pecados pelo seu sangue. Então está mostrando ele como nosso Salvador por amor eterno, por amor sacrificial. E depois que ele é apresentado como aquele que nos amou para perdoar e nos libertar dos pecados pelo seu sangue, ele é apresentado como aquele que constituiu reinos e sacerdotes, ou seja, preparou uma nação e um grupo de pessoas. E aqui está uma ideia muito clara. Só por intermédio do sacrifício amoroso de Cristo na cruz, nós nos tornamos reis e sacerdotes. Ou seja, pessoas que agora podem estar diante de Deus, adentrar a presença de Deus. Ou seja, a ideia do sacerdote está muito clara em relação à questão do Antigo Testamento. Por intermédio do sacrifício, antes os pecados eram perdoados. E quem apresentava o sacrifício no Antigo Testamento? Os sacerdotes. Agora, o sumo sacerdote, Jesus Cristo, faz isso de uma vez e de uma vez para sempre. Por que ele faz isso? Ele faz isso para nos apresentar, para nos constituir reis e sacerdotes, filhos e filhas, diante de Deus, agora inculpáveis, agora completamente purificados, redimidos, lavados. Então, olha, ainda que as tribulações dos dias atuais nos cerquem, Deus em Cristo já nos constituiu, já nos fez, já nos desenvolveu reis e sacerdotes diante do Pai. Olha como termina o verso 6. A ele seja a glória, domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Agora, o Cristo vitorioso, apresentado como primogênito de dentre os mortos, apresentado como fiel testemunha, apresentado como príncipe príncipe dos reis da terra, apresentado como aquele que nos libertou dos pecados, apresentado como aquele que constituiu a sua igreja para Deus. A ele a glória, a ele o reino, a ele o domínio pelos séculos dos séculos. Por isso, dos versos 4 até o verso de número 6, Deus encoraja a sua igreja, apresentando Cristo vitorioso e exaltado. Deus quer que você o veja desta forma. Em dias de lutas, graça e paz. Em dias de martírio, sofrimento, tristezas, dores, Cristo ressuscitou e vai lhe ressuscitar também. Em dia de lutas tremendas, batalhas, perseguições, Cristo foi fiel até a morte. Desejo que você seja fiel, e o fato dele ser fiel, ele foi recompensado, você também será, nós seremos recompensados. Por isso devemos exaltar. Essa é a razão pela qual devemos exaltar Deus a vida toda. Finalizo os versos de números 7 a verso de número 8. Deus dá certeza da volta de Cristo e de seu juízo sobre as nações, a sua igreja. Deus dá certeza da volta de Cristo e de seu juízo sobre as nações. A primeira coisa que é bem envolvente é a palavra no verso 7. Ele vem com as nuvens. Aí é da convicção. Ele vem.
Tem muita gente que não acredita, a igreja precisava, mesmo diante do martírio, da tortura. Por que isso é importante? Por que essa certeza? Ele vem. Por que isso é importante? Irmão, no martírio, na dor, na morte, a gente fica inseguro. No martírio, na dor, na morte, a gente fica sem convicção. E aqui a coisa é bem clara, a ideia dessa frase, ele vem, é a ideia de certeza. Deus quer que a sua igreja tenha certeza. No período das igrejas, as inseguranças, as perseguições traziam insegurança. E alguns desistiram, uns abandonavam, outros saíam, uns deixavam de ser. Olha, ele vem, ainda que alguns tenham a sua volta como tardia, ele vem. Ainda que alguns não acreditem que ele é o Senhor que vai voltar na sua segunda vez, ele vem. Deus quer que você tenha certeza, a semelhança do que ele disse para João, o desejo de João, a resposta que João esperava da sua igreja, das 7 igrejas, daquele povo. Jesus vem, confie, tenham convicção. E aí é interessante a ideia de que a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, ele diz, vai ser, é tão certa, e a certeza vem, todo olho verá. A vinda de Jesus, ela será visível, e aí não tem como ninguém ter dúvida, porque todo olho verá. A convicção é diante da volta visível. Ele vem e a sua volta será visível. Portanto, é claro para a igreja aí entender, principalmente a igreja dos nossos dias, a volta de Jesus em toda a Bíblia, ela será visível, não invisível, não espiritual como alguns dizem. A volta de Jesus, ela será visível, todo olho verá. E presta atenção, que aqui vem já uma ideia do aspecto do juízo. Todo olho verá, no versículo de número 7, todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, até os seus inimigos, até aqueles que furaram o corpo de Jesus com a lança. Todo olho verá, até os ímpios, até aqueles que mataram Jesus. E aí ele está dizendo, inclusive, para trazer juízo. Veja que ele verá, e veja que o verso de número 7 ainda, todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sabe o que quer dizer todas as tribos da terra se lamentarão? Na volta de Jesus. Todos aqueles que o rejeitaram, todos aqueles que negaram, todos aqueles que maltrataram e perseguiram sua igreja porque não acreditaram no seu evangelho e na palavra, não acreditaram nele como enviado, filho de Deus, testemunha fiel do evangelho, da glória de Deus. Todos vão gemer nesse dia. Todos. Não tem um. Por isso, igreja, não tema o que lhe faça. Por isso, igreja do Senhor, não tema o que possam fazer ao seu corpo físico. E isso é interessante, porque ele está dizendo, eu venho, eu quero que a igreja tenha convicção, eu quero que minha igreja me veja reinando agora, quero que minha igreja tenha a minha graça e a minha paz, mas eu quero que a minha igreja entenda, eu julgarei todos os que feriram, mataram o meu povo por minha causa. Virá juízo sobre os que não creem, virá juízo sobre os que rejeitaram, virá juízo sobre os ímpios, que são aqueles que não creram e não ouviram e não obedeceram a palavra do Cristo de Deus, o evangelho do Cristo de Deus. E aqui, o verso 8 termina dizendo, é a convicção. Quem é que garante que ele vem? Eu sou o Alfa, é Deus. Diz o Senhor Deus, aquele que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem garante? Primeiro, Deus dá garantia, ele vem. Agora, quem é que garante? O Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador dos astros, Criador do conhecimento humano, Criador da sabedoria,
Ele vem. E ele disse que ele vem. E Deus diz, eu sou. A ideia de que aquele que era, que é, que há de vir, aquele que não tem princípio nem fim, aquele que não tem começo nem fim, quem garante é ele. Ele garante. Ele dá a convicção. Nessa noite eu quero terminar dizendo, Deus encoraja a sua igreja, revelando Cristo vitorioso exaltado, julgando as nações. Julgando as nações. Portanto, a igreja não tenha medo. Eu queria fazer algumas perguntas para nós concluirmos e entendermos isso de uma maneira clara. Você consegue ver que a revelação de Deus sobre Jesus é a seu favor nesta noite? Deus inspira você a entender que nessa noite Ele quer que você veja a revelação dEle dada sobre Jesus Cristo, para que você entenda que é a seu favor, não importa o que você esteja vivendo. Você consegue? Se não consegue, que o Espírito Santo lhe convença dessa verdade nessa noite. Você consegue ver Deus e seu Cordeiro governando sobre as nações, sobre os impérios, sobre os reinos, sobre o anticristo? Você consegue? Se você não consegue, você precisa entender e ver isso, que o Espírito Santo ajude o seu coração a solidificadamente viver isto. Deus, então, nesta noite, meu querido, minha querida, semelhança do que desejava João, recebendo a revelação para as 7 igrejas da Ásia, Deus deseja que você e eu entendamos que sua revelação de Jesus Cristo, do Cristo vitorioso, exaltado, para a sua igreja, em tempo de sombras e provas, passe para ela tranquilidade, segurança, graça e paz. Isso é muito importante. E graça e paz da parte de quem? Daquele que era, de que há de vir. Verso 4 diz, daquele que está no trono. E o verso 8 diz, daquele que é todo poderoso. Daquele que está no comando de tudo. Que Deus te ajude a não ter dúvidas disso. Que o Espírito de Deus te console, te conforte, te encoraje a ver Jesus Cristo governando, reinando com o Pai, encorajando a sua igreja em dias difíceis, em dias de lutas. Essa é a resposta que Deus espera da sua igreja hoje. Que veja Ele como Ele é e por Ele mesmo está sendo apresentado juntamente com seu Cordeiro, seu Rei, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está voltando, irmãos, e quando Ele vier, assentado no trono, Ele nos consolará de toda essa dor, de todo esse sofrimento. Veja o Senhor assentado, para a glória de Deus o Pai. Nós vamos cantar Alfa e Ômega. Marcelo vai nos ajudar, louvando ao Senhor, cantando assim. Sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com teu povo. Oh,
espero a tua volta, e o grande dia em que tu virás, então subiremos, contigo estaremos para todo sempre. Aleluia. Maranatha, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Maranatha, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, é a nossa oração. Senhor Deus eterno, Emmanuel, El Shaddai, Todo-Poderoso, a tua igreja não teme as lutas e as provações. A tua igreja te vê hoje assentado no alto e sublime trono, Cristo maravilhoso, Cristo vitorioso, Cristo exaltado, soberano, Reis dos reis da terra, ressuscitado entre os mortos como o primeiro e eterno. Nós estamos contigo, Senhor. Obrigado por ser fiel até a morte, nos dê esse modelo tão tremendo em nossas vidas. Obrigado por encorajar a tua igreja nesses dias de muitas incertezas e insegurança. Chame todos os teus filhos, que todos os teus filhos que ouvem a tua voz possam agora, nesses dias, ao escutar essa mensagem, se renderem aos teus pés, confiarem no Senhor, verem o Senhor revelado de uma maneira gloriosa, belíssima e gloriosa. Ajude o teu povo a ver o Senhor desta feita. Que a voz que tenta, as vozes, melhor dizendo, que tentam tirar essa certeza de nós, sejam colocadas por terra, mas que a voz que fale forte aos nossos corações seja a voz da revelação de Deus sobre Jesus Cristo, a voz da profecia de Deus sobre Jesus Cristo. Que o Senhor nos conforte, que o Senhor nos console, que o Senhor nos encoraje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, Ele vem, eu creio, creia também. Passe essa mensagem para todos que vocês puderem. Encoraje uns aos outros, porque Ele vem em breve. O fim está próximo. Aguarde confiante, fiel até a morte. Em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Amém. Amém.